Quem poderia ler para nós o texto de 1 Samuel 15, 24? O irmão Ivanildo? Saul disse então a Samuel: Pequei, pois desobedeci a ordem de Jeová e as instruções que o Senhor me deu, porque fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Obrigado. Pensando no erro de Saul, que cuidado precisamos ter ao mostrar compaixão? Irmã Carla? Só um pouquinho, irmã Carla. Acho que o microfone... Então, quando chegou o tempo para a execução do julgamento divino contra os amalequitas, Saul foi orientado a não ter compaixão deles. Mas, cedendo à pressão dos seus súditos, ele não cumpriu plenamente a ordem de Jeová. E por isso, Jeová rejeitou Saul de ser o rei. Esse relato mostra que ceder à pressão para ter compaixão, quando isso é contrário à vontade de Jeová, pode ter consequências. Por outro lado, quando colocamos a lealdade a Jeová acima de tudo, inclusive da compaixão, podemos evitar errar, assim como Saul, e perder a aprovação divina. Isso mesmo. Muito obrigado. Próxima pergunta. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Irmã Luciana? Aqui no capítulo 15, a partir do versículo 12, mostra que Samuel repreendeu Saul de forma bem dura e transmitiu a decisão que Jeová tinha tomado, que era tirar o reinado de Saul e dar a outro rei. Isso, com certeza, exigiu coragem de Samuel de falar o que Jeová queria, diante de alguém de muito poder. Então, nós devemos fazer o mesmo, não temer a homens, independente da sua posição, e sim fazer a vontade de Jeová. Muito obrigado. A irmã Jaqueline? Gostei do capítulo 14, versículos 47 e 48. Saul obteve muitas vitórias contra os seus inimigos. Até parece que ele tinha a bênção e a aprovação de Jeová. Mas Jeová não deu essas vitórias por amor a Saul, porque Jeová mesmo disse que o rejeitou. Na verdade, Jeová estava agindo pelo seu povo, para proteger a linhagem até o Messias. Então, Saul ele foi usado por Jeová, mas não amado por ele. E isso me ensinou uma lição muito importante. Eu quero progredir e me empenhar por alvos espirituais, mas mais do que isso, eu quero ser amada por Jeová, por cuidar bem da minha amizade com ele. Ótimo ponto, obrigado. Irmã Larissa? 1 Samuel, capítulo 14, ali a partir do 12, o 13 e o 14, fala que Jonatã pediu um sinal claro para Jeová, e Jeová deu esse sinal para Jonatã. Mas ainda assim, exigiu o esforço dele e do escudeiro dele para conseguir chegar até o objetivo dele, né? O versículo fala que eles subiram usando as mãos e os pés. E aquele terreno era bem inclinado e acidentado. Da mesma forma, hoje, nem sempre vai ser fácil cumprir as nossas designações na congregação. Mesmo que a gente tenha recebido uma orientação clara e estejamos prontos para obedecer essas orientações, nós precisamos estar dispostos a dar o nosso melhor e confiar que Jeová vai nos ajudar. Muito bom, obrigado. Irmão Natanael? Capítulo 14, do 14 ao 16. Ao ver que Jeová estava abençoando Jonatã, os homens que estavam escondidos e os outros soldados criaram coragem e entraram na batalha. Entrar no tempo integral ou permanecer nele pode ser um desafio tanto, mas se confiarmos em Jeová, como Jonatã e seu escudeiro, podemos conseguir uma bênção não só para nós, mas também servir de encorajamento e ajuda para os que estão à nossa volta. Obrigado. Irmão Fábio? No capítulo 14, versículo 45, mostra que o povo reconheceu que Jonatã havia agido com Jeová ao seu lado. Com certeza, as boas qualidades e o modo de agir de Jonatã mostraram que ele tinha boas qualidades, e isso fez com que o povo reconhecesse isso. Então, me fez pensar, né? Será que no meu caso, as minhas ações e a minha reputação indica que eu ajo com Jeová ao meu lado? Então, é importante pensar nisso, porque é assim que os outros devem nos ver, né? O irmão Rafael? Aqui em 1 Samuel 15, versículo 19, fala que o rei não obedeceu à voz de Jeová, né? Ele gananciosamente fez o que ele queria, se desculpou depois, mas fez o que era mau aos olhos de Jeová. Então, ele não seguiu à risca as orientações que Jeová tinha dado para ele.
Então, eu pensei numa aplicação para nós, especialmente porque estamos vivendo hoje em tempos muito difíceis e muita coisa tem mudado na organização de Jeová. Então, a cada reunião, nós recebemos instruções diferentes, né? Então, é muito importante nós estarmos atentos com o nosso coração, inclusive, para colocarmos essas orientações em prática na nossa vida, para ganharmos a aprovação de Jeová e salvarmos a nossa vida. Obrigado. Irmão Douglas. Capítulo 14, versículos 32 e 33, mostra que depois da batalha, os soldados estavam tão exaustos e famintos que eles estavam comendo a carne sem retirar o sangue. E Jeová considerou isso um pecado grave. Aprendemos aqui que uma emergência não justifica a desobediência. E nos lembra a importância de mantermos o nosso cartão diretivas sempre preenchido e atualizado. Ótimo ponto. Irmão Lucas. No capítulo 15, versículo 9, mostra que Saul e o povo guardaram o que era bom, mas o que era inútil e indesejável eles destruíram. Isso me lembra que devemos tomar cuidado com bens materiais que talvez até sejam úteis, mas eles podem nos afastar de Jeová. Irmão Danilo. Então, o 15:30 demonstra que Saul ele estava mais preocupado com a sua aparência com as pessoas de Israel do que a sua reputação com Jeová. Então, isso me mostra a importância de que, acima de tudo, honrar a Jeová que deve vir em primeiro lugar. Irmão Ivanildo. Eu gostei do 15:33, onde fala que Samuel teve que tomar uma medida séria para resolver um problema grave, né? Saul tinha deixado vivo o rei, né? Então não era para ter deixado vivo. E aí Samuel teve que matá-lo. Se ele não tivesse feito isso, provavelmente as consequências seriam desastrosas depois. Da mesma forma, se nós chegarmos à conclusão de que algo está afetando a nossa relação com Jeová, por exemplo, a pornografia, né? Então temos que tomar medidas, estar determinados a tomar medidas sérias para eliminar esse problema e restabelecer a relação com Jeová. Irmã Carla. O capítulo 14 e o versículo 6 mostra a confiança que Jonatã tinha em Jeová. Ele sabia que não importava o número de pessoas lutando contra eles. Nada podia impedir Jeová de os salvar se essa fosse a vontade dele. Da mesma forma, nós devemos nos esforçar para ter essa confiança de Jonatã. Durante o Armagedon, talvez nós pareçamos ser um povo indefeso e em desvantagem. Mas assim como aconteceu no passado, nada impedirá Jeová de cumprir o seu propósito e trazer o nosso livramento. Obrigado. Irmão Natanael. No capítulo 14, 24, Saul disse: antes de eu me vingar e meus inimigos. Saul não via aquela guerra como uma guerra de Jeová, representando os interesses de Jeová. Ele só se importava com vingança e em como ia ser visto depois, na glória que receberia. Pode ser que hoje tenhamos privilégios ou recebamos designações, mas nunca devemos pensar neles como meus privilégios, minhas designações. Devemos sempre lembrar que tudo o que fazemos é para a honra e glória de Jeová. Irmão Lucas. Em 1 Samuel 15, 9, Saul fala, Saul e o povo pouparam, né? E no versículo 15, quando Saul é indagado por Samuel, ele só cita o povo. Então isso me ensina que às vezes o orgulho faz a gente acusar os outros e admitir as nossas falhas. É muito diferente da humildade inicial que Saul tinha. Então, uma má qualidade como o orgulho pode ser desenvolvida. Não queremos isso, mas sim desenvolver nossa humildade. Muito bom, irmãos. Agradecemos pelas ótimas joias.